professora Roberta, de língua portuguesa. Pessoal, primeiramente eu quero pedir desculpas a vocês. Eu entrei hoje no plural para nós fazermos as nossas aulas online, mas nós tivemos problemas na internet. Vocês sabem que nós estamos no Brasil e nós temos problemas de internet. E aqui não é diferente. Como na casa de vocês também tem problema, aqui nós também tivemos esse problema. Então hoje nós estaremos gravando a nossa aula, ok? E eu estarei dando continuidade na nossa correção. Mas antes, a nossa frase do dia. Bom dia! Vai dar tudo certo. E se não der certo, a gente tenta de novo e de novo e de novo. A vida é assim, pessoal, de tentativas e sempre procurar fazer o correto. Bom, eu vou continuar com vocês. Nós paramos na explicação. Eu lembro que a Maria Luísa havia pedido para voltar, né? Nós já havíamos feito lá na página 10, nós já havíamos feito. Nós havíamos parado lá na página 9, pessoal. Lá na questão, no parágrafo 15, aqui na lateral. No parágrafo 15, nós vamos ver o seguinte. No parágrafo, ele tem o 15, falando do parágrafo 15, né? No parágrafo 12, os jardineiros fizeram grandes reverências. O que é reverências? Como eles manifestam respeito por Alice agora. Comente a conduta deles. Então, nós havíamos parado nessa parte que os jardineiros, eles manifestavam respeito, chamando Alice de senhorita. E a sugestão do comentário que nós temos aqui é que Alice é uma menina e os jardineiros, como são adultos, chamavam ela de senhorita. A conduta que eles tinham com Alice era a mesma conduta que eles tinham para com a rainha. A rainha era um ser superior para eles. Então, o mesmo comportamento que eles tinham com Alice, com a rainha, eles passaram a ter com a Alice. Bom, pessoal, vamos lá na questão 16. Expliquem a causa da ansiedade de 5. A ansiedade de 5, como pode ser completada a última no parágrafo 15, como pode ser completada a última frase de 2? A rainha fiquei sabendo, o erro seja descoberto, alguém nos denuncie, percamos nossa cabeça. Aí lá no parágrafo 16, expliquem a causa da ansiedade de 5. A ansiedade de 5, ela foi causada pela expectativa de que a rainha compareça ao jardim. Antes que o disfarce do erro, o que eles fizeram? Pinturas nas rosas. Esteja completo. Eles começaram a fazer as pinturas nas rosas completo. Antes que a rainha aparecesse, desse o puxão de orelha neles. Olha como eles foram espertos, os jardineiros, né? E o que dá para relacionar aqui nessa parte da atividade é que a expressão antes que o quê? Que a rainha apareça. Todo mundo já arrumou todo o ambiente, porque se ela aparecesse, né? Lá na página 10, pessoal, parágrafo 19, qual é o significado das palavras cortesão e cortejo, derivadas do substantivo corte? Vamos, só para vocês entenderem o que é derivados. Corte é a palavra raiz. Corte. Vamos colocar que ela
cortesã, cortejo, né? Cortesão é um membro da corte. Pessoas que vivem e trabalham na corte. Cortejo é uma comitiva que vai acompanhando um velório ou, no caso, a rainha, o presidente. Então, é uma comitiva que acompanha pessoas importantes no texto. No caso aqui, era o casal do rei e a rainha. Na questão 19, destaque as expressões que marcam a sequência dos participantes. Então, pessoal, essa sequência, ela vai sair da seguinte forma. Lá no parágrafo 19, vocês vão encontrar com as expressões primeiro, depois, separados por vírgula, né? Em seguida, ao final, desse cortejo grandioso. Ai, Pro, o que são esses destaques, né, que marcam a sequência? A sequência, pessoal, é a sequência que os fatos vão acontecendo. E no próprio texto ele já fala, primeiro a rainha fez isso, depois a rainha fez aquilo, e depois ela fez mais isso, entendeu? Ele vai contando o espaçamento dos acontecimentos dentro do próprio texto. Expliquem o uso de maiúscula na última palavra do parágrafo. Continua no parágrafo 19. O parágrafo ele descreve o cortejo organizado pela importância dos participantes, dos soldados, aos convidados da nobreza. As letras maiúsculas, elas são, neste caso, pessoal, uma forma de salientar o ponto culminante do desfile. Hora que, a rainha é o ponto culminante do desfile. As figuras principais aguardadas com ansiedade por Alice, que Alice ela estava ansiosa para ver quem tão assim, iria aparecer. E no caso era a rainha e o rei, o cortejo, né? Lá no parágrafo 20 e 21, a que se refere a locução por isso? E expliquem. Vamos lá. Locução por isso. Ele refere-se a duas razões. Por isso, nós podemos usar ele no efeito de causa, olha, por isso. Nós usamos quando nós vamos explicar que é uma causa, ok? Que é a causa da decisão de Alice de não se prostrar apresentada no raciocínio que ela fez. Ainda lá no parágrafo 20, não se lembrar da existência da regra, por exemplo, ela vem explicando esse cortejo porque ela achava inútil, por isso que ela escreveu por isso. Por isso é uma causa, é onde ela achou que era inútil esse cortejo para a rainha, ok?
as palavras dela e a. As duas palavras, elas se referem a Alice. Passou diante de Alice, ou passou diante dela, e todos olharam a, ou todos olharam Alice. Repetindo, as duas palavras referem-se a Alice. Passou diante de Alice. Se trocarmos, pode ficar passou diante dela. E todos olharam Alice. Todos olharam a. Ok? Não dá para perguntar se vocês estão com dúvidas, pessoal. Uma pena. No parágrafo 28, o diminutivo de educadinha significa muito ou pouco educada? Na verdade, significa muito educada. Porém, a rainha, quando falou isso, vou até aproveitar o gancho, ela falou com o sentido de ironizar, né? Irônica, né? E nem sempre o diminutivo, pessoal, de uma palavra significa que é pequeno ou que é tamanho grande, que dá intensidade. É preciso ficar sempre atentos nisso, ou que tem uma intensidade menor. Com frequência, ele aparece com algumas frequências de conotação, ok? Intensidade. Você pode usar o diminutivo para expressar intensidade, afeto, desprezo. Então, nem sempre quando vocês falam uma palavra no diminutivo é para dizer que é pequeno, mas sim, muitas vezes, para uma intensidade de afeto. Pode ser para intensidade, claro, mas como afeto, desprezo, tá? Na questão 32, considerando a resposta de Alice e comparando-a com os parágrafos 28, qual a palavra poderia ficar no lugar de coragem? O que poderia ficar nessa palavra coragem? Vamos analisar. Coragem. Nós podemos dizer que ele poderia ser substituído pelo substantivo grosseira, ríspida ou rispidez, descortesia, poderia ser informado dessa forma. No parágrafo 32 ao 35, escolha nesse parágrafo uma frase que possa servir de legenda para a ilustração colocada no início deste segmento. Justifique a sua escolha. Pessoal, essa é uma questão bem pessoal, tá? Eu coloquei o seguinte: cortem a cabeça dela. Por que eu coloquei esse título, né? Que essa frase da rainha, cortem a cabeça dela, é a principal marca da personagem da rainha. E a frase, ela é descritiva, e sobre ela está representada a expressão do rosto e o gesto. Cortem a cabeça dela. Então você já tem uma ideia de como estava o humor, né, da rainha, né, esse imperativo. Pessoal, eu havia pedido a pesquisa, né, para vocês fazerem, que é muito interessante essa pesquisa lá na página 12 de Lewis Carroll. Nós vamos dar uma olhada amanhã, tá? Conversando um pouco sobre isso, né? Já pulando aqui com vocês nessa correção, lá na página 14, a atividade, nós vamos corrigir juntos amanhã em sala de aula essa atividade. Por exemplo, a atividade 1. O livro de Lewis Carroll é considerado uma das obras mais importantes da literatura fantástica. Questão A. O próprio autor sugere no título que o livro possui elementos estranhos, insólitos. Vocês viram que insólitos é incomum,
que é uma coisa anormal, fora do normal, extraordinária. Então nós vamos explicar como essa sugestão é feita no título. Bom, pessoal, eu acho melhor já fazer a correção com vocês. No título, vocês podem colocar dessa forma. No título, o nome dado ao lugar, País das Maravilhas. Pô, País das Maravilhas, você já fica pensando num lugar encantado, cheio de coisas maravilhosas. Situa as aventuras de Alice no mundo extraordinário, mágico, fora do comum, ok? Na questão B, aponte 3 detalhes insólitos do texto, ou seja, que não tem verossimilhança externa. Vocês podem pegar o exemplo, né, aqui no livro de verossimilhança externas. Uma corte cujos membros, reis, príncipes, soldados, serviçais, são cartas de baralho. Como assim, né? O coelho, que se comporta e fala como ser humano. Um jogo de croquete, em que os tacos e as bolas são animais vivos. Nossa, que coisa, né? Os flamingos e os ouriços. O surgimento no ar de um gato, ou melhor, do sorriso de um gato falante. O gato de Sherry. Bastante opções, pessoal. Na questão 2, apesar de serem fantásticos, os acontecimentos narrados no capítulo Alice na Corte da Rainha de Copas possuem um significado simbólico, isto é, representam tipos de comportamentos humanos muito frequentes na vida real. Que tipo de governante a Rainha de Copas representa? Comente. Ela representa uma governante autoritária, mandona, né? Déspota, arbitrária, que não tem conversa com ela. E as decisões dela são motivadas apenas pelo interesse pessoal, tá? Pelo capricho e pelo humor. Questão B. A Rainha de Copas consegue despertar o respeito e o afeto de seus súditos. Justifique sua resposta com exemplos do texto. Pessoal, a rainha, se nós formos ver ao pé da letra, ela não é respeitada, como deveria ser. O que acontece é que os serviçais, eles têm medo e fazem o que ela pede. Mas por trás das costas dela, eles falam mal, eles resmungam, eles criticam, certo? E todas as atitudes dos súditos, mesmo as profundas reverências que eles fazem diante dela, são por motivos de medo, não de respeito. Existe uma diferença entre medo e respeito. Respeito é respeitar a ideia e como a pessoa age. E medo você faz só porque você está com medo, isso não é legal. Aí ele pede para que releia o parágrafo, né, da 19 e complete o quadro identificando na segunda coluna os participantes do cortejo real pertencentes a cada naipe do baralho. Na terceira coluna, vocês precisam justificar a escolha do naipe feita pelo autor para cada tipo de participante. Então vamos lá. Aqui nós temos essa... Pessoal, eu não sou boa de desenho, tá? Eu não sou boa de desenho, sou péssima. Aí nós temos um triângulo aqui, um coração e um coração invertido. Opa. Um coração invertido. Também não conheço muito do nome das cartas, mas vamos lá fazer a nossa atividade. Como ficou o nosso quadro, ok? Nós ficamos da seguinte forma. Vou escrever com uma
com um giz colorido para que vocês possam enxergar melhor. Os soldados, aqui ficou os soldados, que eles representavam o naipe de copas. Aí os soldados, o que eles faziam? O naipe de paus foi escolhido para representar as armas dos soldados. Deixa eu baixar um pouquinho. Representar as armas dos soldados. Então, o naipe de paus, que é esse desenho, né? O naipe de paus foi escolhido para representar as armas, ok? Aí, o naipe de ouros, que é esse, que são os soldados. Os naipes de ouro ficam sendo os soldados, que é o naipe, eu já falei para vocês, né? De ouro. É um naipe de ouro que representa, ele representa as armas. Não, ele não representa as armas, eles representam a riqueza, representa a riqueza dos cortesãos. A riqueza dos cortesãos. Aí, o coração, que é o naipe de copas, ele representa os infantes. Os infantes. O valet. O valet. Quem é o valet? O rei e a rainha. O rei e a rainha. O rei e a rainha. Quem é esse? É o naipe. É o naipe de copas. Ele representa a superioridade da família real. Família real e a sua nobreza. Aí nós temos aqui, esse aqui não representa ninguém e eu também não conheço essa carta, como eu já disse para vocês, eu não tenho essa intimidade com as cartas. Bom, voltando na página 15, que tipo de membro a corte poderia ser representada pelo naipe de espadas? Os nobres guerreiros da rainha, tá? Na questão C, levando em conta as características da rainha, você considera adequado representá-la com o naipe de copas? Comente. O símbolo do naipe de copas é um coração vermelho, isso remete a uma coisa gostosa, uma coisa amorosa, né? Um significado de afeto e de amor. E isso não tem nada a ver com a rainha, porque ela era uma déspota. Então, o comportamento violento dela e ditador não tem nada a ver com o naipe de copas. Pessoal, eu já volto com vocês fazendo a correção da página 10 do teste, ok? Vou dar um tempinho para vocês fazerem.